Olá, estamos de volta com o nosso canal Bom Ânimo, onde sempre você vai encontrar aqui em nosso canal uma mensagem de fé e uma palavra de esperança. Como sempre, nós temos muitos motivos para ser gratos em primeiro lugar a Deus, que tem nos permitido trazermos mensagens devocionais e que tem edificado muitas vidas. Nós queremos agradecer aos irmãos que têm nos acompanhado, que têm compartilhado o nosso canal, que têm nos dado mensagens de incentivo. Não que isso seja o nosso principal objetivo, mas isso também, humanamente falando, nos ajuda, nos dá ânimo para prosseguirmos fazendo a vontade do Senhor. A vontade de Deus é que a gente venha a ser um porta-voz de uma mensagem de fé, de uma mensagem de paz para todos os corações. Nós estamos aqui a serviço do reino de Deus, para contribuir com a tua edificação espiritual. Por isso queremos agradecer a você que está inscrito em nosso canal, a você que tem compartilhado os nossos vídeos, as nossas mensagens devocionais nos seus grupos familiares, para outras pessoas que têm convidado pessoas para se inscreverem em nosso canal. Fiquem à vontade. E a você que chegou agora, se inscreva em nosso canal, acione também o sininho das notificações e medite em todas as mensagens que o Senhor tem nos dado, tem colocado em nosso coração para levar ao seu coração. Hoje nós iremos falar de mais uma virtude do fruto espiritual. Nós estamos fazendo uma série de vídeos tratando sobre o fruto do Espírito. Nós já falamos sobre o amor, falamos sobre a alegria, falamos sobre a paz. Além de termos falado do fruto do Espírito de uma forma geral, Jesus ele nos comparou como árvores, E como árvores, nós temos que produzir frutos segundo a nossa natureza. Não segundo a nossa natureza humana, a nossa natureza carnal. Porque se depender da nossa natureza carnal, nós não iremos produzir frutos dignos daquele que nos chamou. Mas quando abrimos o nosso coração e permitimos que o Espírito Santo ele entre, o Espírito Santo ele nos dá condições de frutificarmos, de produzirmos frutos dignos daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje nós iremos falar de mais um aspecto, de mais uma virtude desse fruto espiritual, que é a longanimidade. É uma virtude importantíssima para nós nos últimos dias. Ainda mais na situação em que nós estamos vivendo, em que o mundo está atravessando. Nós temos visto, temos assistido às convulsões sociais que temos enfrentado, os protestos. Recentemente nos Estados Unidos, vemos aí um protesto contra a morte de um cidadão negro, de um cidadão americano negro, e esse incidente ocasionou uma série de protestos nos Estados Unidos e que também se espalhou para outras nações. Nós temos aqui assistido em nosso solo brasileiro também inúmeros protestos, não somente nas redes sociais, mas também nas ruas das grandes cidades. E que isso tem gerado um certo clima de instabilidade. Muitas vezes esse clima de instabilidade ele é transferido para as ruas, onde existem conflitos entre pessoas e policiais e acabam comprometendo a integridade física de muitas pessoas. Então podemos falar com certeza que estamos atravessando dias difíceis. E para os dias difíceis, nada melhor do que nós termos longanimidade. Paciência. Paciência não é a pessoa ser inerte, não é a pessoa ser parada, não é a pessoa estar ali apenas sofrendo sem fazer absolutamente nada. Mas a longanimidade, como paciência, ela demonstra a capacidade de suportarmos as adversidades com firmeza, com perseverança, sem perder a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. A longanimidade no Antigo Testamento, ela vem de uma palavra hebraica que significa
respiração longa, fôlego comprido. Isso demonstra a atitude daquele que é paciente, porque o paciente ele respira longamente antes de tomar alguma atitude, diferentemente do precipitado, que tem respiração curta. E segundo dizem os especialistas, que quando uma pessoa respira pouco, o cérebro ele recebe pouco oxigênio e as pessoas não conseguem raciocinar direito. Então, longanimidade fala da pessoa não ser precipitada, não tomar atitudes que mais tarde venham trazer consequências danosas para a sua vida. A Bíblia, durante toda a sua história, de Gênesis a Apocalipse, ela mostra a história de homens e mulheres, e todos esses homens e mulheres da Bíblia, elas atravessaram momentos de adversidades. O que falar de Abraão na sua espera pela promessa, o que falar de Isaac, o que falar de José, pessoas que sofreram adversidades, mas que tiveram que desenvolver em si a longanimidade, que é a capacidade de suportar as adversidades com esperança. A Bíblia mostra que as decisões precipitadas, elas muitas vezes trazem frutos nocivos para a nossa vida. Eu vou contar apenas uma história para você refletir, uma história que está na Bíblia. A palavra de Deus no livro de Gênesis nos traz uma história que serve como exemplo de como as atitudes precipitadas elas podem trazer consequências danosas para a nossa vida e mostram a necessidade de desenvolvermos a longanimidade, porque a própria Bíblia ela traz Deus como um ser que tem longanimidade. A Bíblia diz que o nosso Deus ele é longânimo e tardio em irar-se. Então nós temos que desenvolver como filhos de Deus a característica da longanimidade. Logicamente que o que aconteceu com a filha de Jacó, Jacó teve uma filha por nome de Diná. E a Bíblia diz que Diná, por curiosidade, ela saiu nos arredores para conhecer a cidade, para fazer amizade, e ela foi violentada. Ela foi forçada por um filho, de Amor, ela é o líder da cidade de Siquém, e por seu filho por nome de Siquém. Ele violentou Diná. E a Bíblia diz que, apesar de ele ter violentado Diná, em seu coração criou um sentimento por Diná e ele quis assumir. Ele quis assumir o seu erro, ele quis casar com Diná, fazer dela a sua esposa. Os filhos de Jacó, usando de astúcia, concordaram. Jacó também concordou. E assim todos os moradores de Siquém, todos os homens, circuncidaram-se. Mas a palavra de Deus nos diz que traiçoeiramente, ao terceiro dia, quando a dor da circuncisão estava mais intensa, Levi e Simeão, os dois filhos de Jacó, invadiram a cidade e mataram todos os varões, e os demais filhos de Jacó seguiram e saquearam toda a cidade. Logicamente que essa atitude de Simeão e Levi, apesar de que ela foi demonstrada como uma atitude para limpar a honra de Diná, foi uma atitude precipitada. Eles não tiveram longanimidade, eles não tiveram paciência, e isso com certeza trouxe raízes danosas, não trouxe frutos danosos para a família de Jacó. E é isso que muitas pessoas têm se portado nos dias atuais. Falta de paciência, falta de longanimidade. Por qualquer coisa as pessoas estão se irando, as pessoas estão agredindo os outros com palavras, as pessoas estão desejando o mal para o seu próximo. Tudo isso é falta de fruto espiritual. E Deus, Ele nos exorta que aquele que semeia na carne colherá corrupção. Você pode observar que em todos os vídeos que eu gravo em relação ao fruto do Espírito, praticamente em todos eles eu falo isso, que aqueles
que semeiam na carne ceifará ou colherá corrupção. Em que terreno você tem semeado? Você tem sido precipitado? Não tem sido paciente com aquilo que Deus tem prometido? Ainda mais na iminência do retorno do Senhor Jesus. Nós temos que praticar a longanimidade, esperar com paciência, suportar as provações, suportar as situações difíceis que o povo de Deus está atravessando na face da terra. Afinal de contas, em João, no capítulo 16, versículo 33, Jesus ele deixou bem claro: no mundo teremos aflições. O apóstolo Paulo diz que as aflições deste tempo presente, eles não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Mas esta glória será revelada no coração longânimo, no coração daquele que deixou que o Espírito Santo entrasse em sua vida e permitisse e fizesse brotar frutos para a glória do nome do Senhor. Medite nesta palavra. Não deixe que a carne seja o senhor das tuas decisões. Não siga os caminhos floridos deste mundo, porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece perfeito, porque muitas vezes o semear na carne trazem frutos imediatos. E nós estamos vivendo esse tempo, o tempo do imediatismo. As pessoas, elas não têm mais paciência para esperar. Estamos vivendo o tempo das informações rápidas, das notícias rápidas, das redes sociais efervescentes, e as pessoas têm desenvolvido dentro de si um caráter de falta de ânimo, melhor dizendo, um caráter de falta de longanimidade. O ânimo longo tem faltado na vida de muitas pessoas e elas têm deixado de perseverar. Mas a vitória são dos que perseveram. É você que suporta as aflições. É você que tem o ânimo longo. Como eu disse no início desse vídeo, literalmente, longanimidade significa nariz longo, respiração longa. Seja assim. Antes de tomar qualquer atitude na sua vida, lembre-se que você tem um Deus que é fiel. Não tome nenhuma atitude precipitada. Tenha o ânimo longo. Mantenha o seu coração perseverante, esperançoso, crendo em Deus, crendo na sua palavra. E eu tenho certeza, como diz o salmista, que o teu choro, que pode estar durando uma noite, vai chegar um momento em que o sol vai raiar sobre você e você voltará a sorrir, porque o desejo de Deus é que você tenha uma vida abundante, uma vida plena, uma vida de alegria. Mas desde que o Espírito Santo trabalhe em seu coração, domine a sua natureza e faça de você uma pessoa vitoriosa abundantemente. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua casa, e a semana que vem estaremos de volta com uma nova mensagem, querendo Deus.